Capacitação, a ação de se capacitar. Muitas vezes recebemos um desafio, uma missão que achamos que não somos capazes, mas Deus nos fortalece, coloca em nossas mãos as estratégias, as ferramentas e nos capacita. Isso aconteceu com vários homens de Deus, como por exemplo Moisés, Gideão, Jeremias, que achavam que não eram capazes de realizar o chamado e a missão que eles tinham, mas o Senhor os capacitou, como faz conosco também. No Evangelho, quando Jesus chama seus discípulos, ele os capacita. E a Bíblia diz em Marcos capítulo 3, versículo 13 a 15. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Nesse texto fala sobre o processo de capacitação dos discípulos. Jesus subiu ao monte, orou, desceu, escolheu 12, os enviou para pregar e então lhes deu autoridade. Da mesma forma ele faz conosco. Primeiramente, ele nos chama. Quando ele chamou os seus discípulos, ele estava em oração. Você sabe qual o seu chamado? Deus te chama pelo seu nome. O texto diz no versículo 17 e 18 a lista com os nomes dos 12 discípulos que também foram apóstolos. Então o Senhor chamou pelo nome e assim faz conosco. Precisamos descobrir primeiro o nosso chamado. Se você sabe qual o seu chamado, se capacite para ele, saiba que o Senhor te fortalecerá e te dará poder, autoridade e capacitação. Mas quando fazemos algo que não é o nosso chamado, então se torna difícil e não sabemos como fazer. Entenda qual o seu chamado e o Senhor te chama pelo seu nome. Também seguir ao Senhor. Diz o texto que Jesus chamou os seus discípulos, os 12, e eles o seguiram. Quando nós seguimos ao Senhor, nós somos discípulos. O discípulo é aluno, é aprendiz, ele vai atrás do mestre. Quando nós seguimos ao Senhor, estamos indo na direção que Deus manda. Não de acordo com a nossa vontade ou pelo modismo que todo mundo está fazendo, e sim seguir o que Jesus está fazendo. Você quer ser capacitado por Deus? Não vá atrás somente do que as pessoas dizem ou fazem. Siga o que Jesus colocou diante de você. Ele vai apontar a direção e vai te capacitar. Seja um seguidor, discípulo é isso. Mas esses discípulos também, diz o versículo 14, Jesus chamou eles de apóstolos, que significa enviado, vocacionado, com uma missão, uma tarefa. Primeiro eles seguem Jesus, o texto diz no versículo 13 que eles vão estar com Jesus, também no versículo 14, e então eles são enviados a pregar. Quando nós primeiro estamos com Jesus e seguimos a Ele, somos chamados por Ele, Ele que nos vocaciona, e então nós vamos cumprir o nosso chamado. Primeiro estar com Jesus, segui-lo, depois ir para cumprir a missão. Eles foram então enviados como apóstolos. E Deus, quando nos capacita, Ele nos envia. Ele coloca em nossas mãos situações, lugares, pessoas que nos desafiam, mas que também nós recebemos a capacidade que vem dele. E essa capacidade, ao ser enviado, o texto diz no versículo 15, que lhes deu autoridade, até mesmo para expulsar demônios. E o texto diz também, na mesma passagem, Mateus e Lucas, que Jesus lhes dá autoridade para curas, para milagres. Quando os discípulos são enviados, eles retornam contando os milagres que acontecem. Então, o Senhor nos capacita com a autoridade, que é o poder do Espírito Santo. A capacitação não é você fazer bonito, você apenas treinar e copiar modelos. É receber de Deus o poder que vem dele. Você olhar e falar assim, foi Deus que fez na minha vida. Ele que me fortaleceu, Ele que me deu condições. Esse sim é o poder do Espírito Santo. Busque essa capacitação. O seu chamado, siga Jesus como discípulo, estando sempre na direção que o Senhor te mostrar. Seja enviado, vai onde Deus te mostrar e também receba a autoridade, o poder do Espírito Santo. Que Deus nos capacite em nome de Jesus.